possa haver um mover da parte de Deus, tá bom? Então, vamos lá para a nossa leitura, livro dos Salmos de número 72, do verso 1, que vai dizendo assim: conceda ao rei, ó Deus, os teus juízos, e a tua justiça ao rei do rei, aos filhos do rei. Julgue ele com justiça o teu povo, os teus aflitos com equidade. Os montes trarão paz ao povo, também as colinas atrarão com justiça. Julgue ele os aflitos do povo, salve os filhos do necessitado e esmague ao opressor. Ele permanecerá enquanto existir o sol e enquanto durar a lua, através das gerações. Seja ele com chuva que desce sobre a campina ceifada, com aguaceiro que regam a terra, floresça em seus dias o justo e haja abundância de paz, até que cesse de haver lua, domine ele de mar a mar e desde o rio até aos confins da terra. Curve-se diante dele os habitantes do deserto e os seus inimigos lambam o pó. Paguem-lhe tributos os reis de Tarsis e das ilhas, os reis de Sabá e de Sebá. Lhe ofereçam presentes e todos os reis se prostrem perante ele, todas as nações o sirvam, porque ele acode ao necessitado que clama e também ao aflito e ao desvalido. Ele tem piedade do fraco e do necessitado e salva a alma dos indigentes. Redime a sua alma da opressão e da violência e precioso lhe é o sangue deles. Viverá e lhes dará do outro de Sebá e continuamente se fará por ele oração e o bendirão todos os dias. Haja na terra abundância de cereais que ondulem até os cimos dos montes. Seja a sua messe com o Líbano e das cidades floresçam os habitantes com a erva da terra. Subsista para sempre o seu nome e prospere enquanto resplandecer o sol. Nele sejam abençoados todos os homens e as nações lhe clamem bem-aventurado. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só ele opera prodígios. Bendito para sempre o seu glorioso nome, e da sua glória se encha toda a terra. Amém e amém. Findam as orações de Davi, filho de Jesser. Muito bem, é um salmo de Salomão, onde tem por subtítulo Rei Justo e o seu reinado eterno. E aqui, queridos, nós começamos um entendimento muito claro de que esta oração é uma oração intercessória, onde vai pedir a Deus que conceda ao rei, ó Deus, os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. E nós estamos vendo aqui um cântico belíssimo de alguém que é filho de um grande referencial, homem este conhecido como segundo coração de Deus. Então, é sobre isso que nós, querido, temos que entender hoje. Salomão, ele vem de uma promessa onde Deus ele vai falar a Davi. Davi tem um desejo imenso em seu coração de fazer uma habitação para Deus, para a arca da aliança, para a presença de Deus. Ele tem isso firmado em seu coração, ele já está em sua casa, depois de vencer muitas guerras. Ele está vivendo um tempo agora de paz, um tempo agora de recompensa de todo o seu trabalho prestado, de tudo que ele foi fiel a Deus, e agora está vivendo um desses tempos estes de desfrutar das bênçãos do Senhor. E ele tem em seu coração de construir também uma morada, um templo para que a arca da aliança fosse depositada neste lugar. Então ele tem isso no seu coração, esse desejo aflorado, e ele compartilha isso com o profeta Natã, o profeta na qual estava para lhe aconselhar, o profeta que estava junto com ele naquela caminhada. E nós vamos ver que ele faz esse compartilhamento com Natã. E Natã, a priori, ele acha isso glorioso, acha isso tremendo demais. E ele concorda com aquilo que Davi, ele compartilha do desejo que ele tem de construir esse templo. Mas ao chegar em sua casa, Natã, o Senhor fala a Natã, dizendo que Davi não poderia fazer este templo, não poderia construir esta morada, pois era homem de guerra, suas mãos estavam sujas de sangue, mas que viria um da sua descendência que colocaria em prática o projeto, para que ele viesse a
desenhar, para que ele viesse a projetar tudo mais, que iria executar o plano, seria Salomão. E nós vamos ver aqui agora Salomão, ele se apossando, ele tomando posse de um projeto que já havia sido desenhado, de algo que já havia projetado, de materiais recolhidos pelas mãos do seu pai Davi. E este homem agora vai dar sequência, este rei vai dar sequência agora a um chamado glorioso, a um chamado espetacular da parte de Deus. Mas o que nos chama a atenção, querido, que antes de Salomão ele dar início, antes de Salomão ele começar a sua jornada, diz que na inauguração do templo, ele vai fazer uma oração tão poderosa, uma oração tão gloriosa. Ele vai apresentar a Deus a sua vida, vai apresentar a Deus aquele projeto que ele sabe que não foi simplesmente o esforço, o esmero dele, mas que foi algo que foi Deus que executou através das mãos de homens. Deus ele vai fazer aquele trabalho minucioso, é um trabalho glorioso, o templo de Salomão. E nós vamos ver que Deus ele vai fazer coisas poderosas. Salomão ele vai pedir a Deus, Salomão ele vai pedir compreensão e sabedoria para julgar o povo de Deus. A própria natureza, os montes e as colinas se deleitarão com o rei justo, é isso que acontece. E ele coloca diante de Deus e pede a Deus sabedoria. O Senhor se apresenta a Salomão em uma noite e faz com que Salomão ele peça a ele o que ele quisesse. E Salomão vai pedir a Deus a sabedoria e a compreensão para governar o povo. E Deus, além de dar a Salomão a sabedoria que ele pede, Deus concede também riquezas, Deus dá abastança de dias a Salomão, dá estratégias para que ele pudesse ter um reinado bem-sucedido. E aqui nós paramos um pouco para, querido, também entender que o projeto é de Deus, Deus desenhou o projeto, Deus fez o projeto chamado família, foi Deus mesmo que construiu, Deus juntou materiais para isso, Deus colocou o homem lá no Éden, o primeiro casal que Deus coloca foi lá no Éden, e Deus ele vai dando sustentabilidade a este projeto. Então agora cabe a nós trabalharmos junto com Deus nesta parceria, de buscar em Deus também o conhecimento, a compreensão, a sabedoria, para nós governarmos, para nós também instruirmos esta família. Nós precisamos, queridos, buscar em Deus isso, porque sem Deus jamais nós poderemos fazer isso. E se nós formos analisar desde a fundação do mundo, desde o princípio, que esse projeto, querida, está ardente no coração de Deus. Deus vai falar lá em Jeremias, no capítulo 29, do versículo 11, dizendo, eu é quem sei os planos que penso acerca de vós, planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro, assim diz o Senhor. Ou seja, a preferência de Deus, quando começou a trabalhar e a moldar a terra, foi iniciar tudo como uma família. Ele tem plano de paz para ela. Família traduz início, fala de estrutura. Ela foi a base que Deus projetou ao criar o mundo, foi a fundação. Como arquiteto, ele conhece todos os detalhes. E é bom aqui relembrarmos que o arquiteto, que ele é aquele que projeta ou idealiza um plano. Pois bem, nós vamos imaginar a construção de uma casa. Ela precisa ser bem construída e deve começar com um alicerce bem firme. Por que eu estou dizendo isso? Por que estou trazendo isso? Porque nós estamos vendo Salomão dando seguimento, deixando esse canto aqui diante do Senhor. Mas Salomão está vivendo, querido, algo que foi deixado pelo seu pai, passado para o seu pai. Nós estamos vendo um legado, Salomão vivendo um legado de alguém que foi fiel ao Senhor, de alguém que foi fiel até o fim da sua vida ao Senhor. A importância de nós também sermos fiéis ao nosso Deus e passarmos um legado para a nossa família. Não adianta nós termos mansão ampla e bem decorada, com belos jardins, uma piscina na frente, mas sem alicerce.
Davi, ele deixa esse alicerce bem firmado para Salomão dar seguimento a isso. E aí eu te pergunto, você moraria em um lugar assim? Uma casa belíssima por fora, uma coisa bem arquitetada, projetada, mas sem alicerce? Nós não moraria certamente. Embora, querido, nós entendamos pouquíssimo a respeito de construção civil, eu mesmo, por exemplo. Duas coisas de fácil compreensão, mesmo sem conhecer deste assunto. Nós podemos compreender algo, que a primeira delas é o fato de que qualquer edificação, por mais simples que seja, precisa de um bom alicerce. Caso contrário, essa construção irá ruir. Em segundo lugar, os fundamentos determinam o tamanho da futura construção. Olha aí. Os fundamentos determinam o tamanho da futura construção. Então, dessa forma, se nós quisermos erguer um edifício de 15 andares, teremos que investir na construção de um alicerce compatível a isto. Se você quiser ter uma família bem estruturada, uma família bem sucedida, uma família que vai chegar longe, uma família que vai fazer o reino de Cristo Jesus expandir, uma família que será exemplo na sociedade, uma família que será exemplo por onde passar, primeiramente precisa que haja um investimento no seu alicerce. E que esse alicerce seja compatível para que esse edifício não venha a aluir. Porque às vezes nós passamos e vemos a construção linda, maravilhosa, mas nem lembramos que praticamente tudo aquela bela obra que acabamos de ver se deve à fundação. Se ela for feita adequadamente, evitará que qualquer estrutura se desmorone. Por isso a gente está vendo castelos, famílias, que aparentemente são belíssimas nas redes sociais. Fotos de dar inveja. Nós estamos vendo famílias e mais famílias somente no virtual, mas no seu secreto, querido, aquilo não existe. No seu secreto, aquela família tão linda, aquela família que todos olham e todos querem ter uma família parecida àquela. Mas se a gente for buscar o histórico, se a gente for para os bastidores, esta família não existe. E logo, logo a gente vai receber notícia de que este edifício desmoronou, que essa família está exilada. É preciso nós termos cuidado, paciência, dedicação, porque tudo que nós vamos fazer é preciso termos dedicação, investir o nosso tempo. Eu sei que é difícil, é trabalhoso, é árduo, não é fácil. Educar e ensinar não é fácil, ensinar os princípios e valores da palavra de Deus não é fácil, é difícil, é cansativo. Mas se nós buscarmos como Salomão, ele buscou a Deus. Ele foi para os pés do Senhor, diz que ofereceu sacrifícios ao Senhor. E o Senhor se manifestou a ele, apresentou-se a ele e fez esta pergunta, e ele não pensou duas vezes, assim como o Senhor mesmo falara, assim como Deus falou a ele, dizendo: olha, Salomão, porque tu não pediste riqueza, tu não pediu a morte dos teus inimigos, tu não pediu nada disso. Arayonde candabaraço. Rimin condoria súria nemenefosse. Por isso eu vou te dar além da sabedoria o que tu não me pediste. Oh, Bedevasha. Rikendeia marasuri kendelegasu. Assim você também deve pedir, eu devo pedir. E eu entendo nesse dia de hoje, diante destes salmos, que antes de eu dar início a uma família, antes de eu dar início a um projeto, eu preciso primeiro apresentar a Deus o projeto e buscar em Deus a sabedoria para eu dar o suporte necessário a este projeto. Que Deus venha nos hoje dar condição física, moral e espiritual para nós podermos instruir, para nós podermos fazer com que esta família esteja alicerçada sobre as bases da palavra de Deus. Essa casa não cai. Essa construção não vai ser desmoronada.
Por isso nós estamos vendo castelos, mais castelos desmoronando a todo instante. Divórcios e mais divórcios de uma família que aparentemente era perfeita. É porque os alicerces eles não foram, querido, fundamentados. Então nós vamos orar ao nosso Deus hoje. Hoje a nossa petição é oferecer sacrifício, levantar altar em nossa casa, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor, para que Ele nos responda, para que Ele nos dê sabedoria, para que Ele nos dê instruções, para que Ele venha nos munir de instruções necessárias, que nós não venhamos a estarmos focados querendo bens materiais, porque bens materiais não preenchem a lacuna, não preenchem o vazio que o ser humano ele tem, o vazio que o ser humano ele foi criado com este vazio de dependência, de adorar uma divindade maior, a um Deus soberano. Então que nós venhamos a estar preenchendo através da meditação da palavra, da oração, através da súplica, através dos clamores, através da dedicação de relacionamento com Deus. Pai, em nome de Jesus. É na autoridade do teu nome, Senhor, que nós viemos aqui neste lugar. Hoje um investimento, Pai, em nossas famílias, em nossos edifícios. E nós, Pai, vamos, ó Deus, e nós vamos investir a este assunto para nós termos um edifício bem fundamentado, para que ele não venha aluir, para que esta família não será destruída, Senhor. É preciso que nós venhamos a investir o nosso tempo, buscar em Ti, Senhor Jesus, também levantar um altar de adoração. Oh, yandarabara suriandalecando, daia sob nefácia. Às vezes nós estamos tão preocupados, Pai, em dar bons estudos aos nossos filhos, nós estamos tão preocupados sobre o futuro deles. E nós não nos preocupamos, Senhor, em fundamentar eles em Tua palavra, em fundamentar eles, Pai, nessa estrutura sólida, Deus, de conhecimento de quem Tu és, de apresentar, ó Deus, o Senhor a eles. Colocar o desejo ardente, ó Deus, de servir a Ti, independente das circunstâncias. Pai, nós vamos ver, Senhor, Davi, um homem, ó Deus, que não era perfeito, estava longe de ser perfeito, mas um homem que se preocupava, Senhor, em colocar, ó Deus, o seu coração a ser vasculhado por Ti, buscando em Ti, Senhor, a sabedoria diante de grandes erros e acertos. Mas nós vamos ver o Senhor cumprindo na vida de Davi através, ó Pai, de Salomão. Pai, depois de tantos altos e baixos, depois de tantas coisas, Deus, o Senhor cumpre a Tua palavra através, ó Pai, de Salomão. A promessa que fizera a Davi vai se cumprir na vida do seu filho Salomão. Porque, Pai, nós estamos vendo que Salomão ele vai se fortalecer no seu reino, o Senhor Deus era com ele e o engrandeceu sobremaneira. O Senhor era com ele, assim como era com Davi. Por isso, Pai, essas bases não enfraqueceram, porque esse castelo o Senhor não ruiu. Deu certo o reinado de Salomão, porque os edifícios estavam fundamentados sobre a Tua palavra. E diz que naquela mesma noite Deus apareceu a Salomão. O Senhor vai aparecer a ele e disse: pede-me o que tu queres que eu te dê. Salomão, ele não pensa, Pai amado, duas vezes. Ele diz: de grande benevolência usaste para com Davi, o meu pai, e a mim fizeste reinar em seu lugar. Salomão vai entender que tudo aquilo que ele estava vivendo não era mérito dele, mas sim era algo vindo da parte de Deus.
Pois o Senhor Deus cumpra-se a tua promessa feita, Davi, meu pai, porque tu me constituíste rei sobre um povo numeroso, como o pó da terra. Então, dar-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu saibas conduzir-me à testa deste povo. Pois quem poderia julgar este povo grande, numeroso, se não tiver a presença de Deus? Oh, Pai, essa foi a grande diferença. Esse foi o diferencial deste reinado poderoso, deste reinado, Senhor, glorioso, rico. Essa é a diferença se nós hoje, Pai, chamarmos o Senhor, apresentar diante do Senhor e dizer: Senhor, nós somos incapazes de, Senhor, instruir um filho, somos incapazes de dar conhecimento à família, nós somos incapazes, Senhor. E eu quero que o Senhor me dê sabedoria, eu quero que o Senhor me dê conhecimento, eu quero que o Senhor me dê instruções. Eu quero ser guiada pelas tuas mãos. Isso, querido, deveria ser o que nós, primeiramente, deveríamos fazer antes de começar uma família, antes de dar início a uma família. É colocar na mão do Senhor e buscar em Deus isso. Buscar o Senhor, colocar o Senhor na frente disso, botar o Senhor para governar. Que o Senhor venha governar as nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo, eu te peço agora, Senhor. Assim como o Senhor deste a Salomão sabedoria, conhecimento, o Senhor deu riquezas, bens, honras. Diz que não houve nem haverá ninguém tão rico, tão poderoso, igual a Salomão. Então, Deus, hoje eu coloco diante do Senhor também esta petição, eu faço, Senhor, das palavras de Salomão, as minhas palavras, e eu peço, Deus, dê-nos sabedoria para nós podermos, Pai, educar os nossos filhos, para que criamos uns filhos fortes, saudáveis, filhos bem estruturados, emocionalmente, fisicamente, espiritualmente. Pai, em nome de Jesus, eu oro por isso hoje. Hoje é o desejo ardente do meu coração. Que essa mulher que comigo está orando também, que ela possa fazer essa oração. Mas quem sabe onde pode se dizer mais família, mas pastora, eu já dei início a uma família. Eu fracassei, mas o Senhor hoje te dá o direito de arrependimento, o Senhor hoje te dá o direito de fazer o retrocesso, o Senhor hoje te dá o direito de fazer diferente, de pedir perdão, voltar atrás se necessário, e você possa hoje colocar nas mãos do Senhor, levantar um altar ao Senhor em nome dessa família, para que o Senhor venha conduzir, restaurar, restituir, para que o Senhor venha curar, para que o Senhor venha livrar, para que o Senhor venha proteger, para que o Senhor venha dar hoje a provisão necessária para a restauração dessa família, em nome de Jesus. Eu oro, Pai, libera essa bênção hoje extraordinária sobre as nossas vidas. Tome em nossas mãos, ó Pai, segure em nossas mãos e nos ajude. Nos ajude, nos ajude, nos ajude, fortaleça nossas mentes, sensibilize os nossos corações, porque se a mente estiver forte, coração sensível, a gente vai ouvir o Senhor falar, a gente vai passar diante das adversidades, com a mente forte, com a mente protegida, blindada, fora dos ataques dos inimigos, e assim nós vamos triunfar, vencer, glorificar e honrar o Teu nome por todas as coisas. Fica conosco, Pai. Nos abençoe e nos guarde. Aqui está o caderno de oração, eu passo para as Tuas mãos. E eu confio no bom trabalho que o Senhor está executando sobre essas vidas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo, que Ele resplandeça o rosto dele sobre ti e te dê paz. Amanhã a gente volta, se assim o Senhor permitir, cheiro gostoso, carinhoso e bem apertado em teu coração.